conselheira do CRES, a colega da FAE Técnica, assim, a gente ouviu há pouco um estudante falando da relação com o serviço social, né? Um jovem estudante numa escola de ensino médio, né? Então a Fátima colocou a questão da judicialização. Então esse estudante falava, a gente quer ir para conversar determinado assunto e aquilo vai crescendo, vai virando um relatório e tal, até meio que, vamos dizer, se queixando, entre aspas, né? Então eu levanto a questão assim, do porquê do relatório, do para que aquele relatório, né? Se tem que ir para fora ou não da instituição, até na relação também de confiança, né, com o serviço social. E o que se pode fazer dentro da instituição em relação a determinadas situações que acontecem, né? Então, essa questão de estar sempre judicializando, eu acho importante a gente levantar, e a relação com o próprio usuário, né? Com o jovem, né? Para que ele também possa ter confiança de estar conversando com o profissional. Né? Obrigada. Eu sou da Comissão de Educação do CRES, aí me senti na obrigação de dar uma palavra sobre isso. E parabenizar a mesa pelo debate, que está muito bom. Simone. Primeiro eu gostaria de parabenizar a mesa, é um seminário que está sendo breve, mas que eu achei que são umas questões muito boas, né, que foram levantadas, de grande importância para toda a área médica, né? Sou enfermeira, sou formada aqui pela UERJ, e na semana da enfermagem, assim, eu procurando algum evento aqui, aí vim para o serviço social. E acho que tem muito a ver, porque eu considero muito o trabalho de vocês, acho de suma importância, entendeu? Que assim, não é valorizado, né? A coisa foca muito assim, no médico, né? Até na equipe de enfermagem, mas o serviço social sempre fica no segundo, terceiro plano, mas que é de grande importância. Então acho que não foi à toa, né, que eu vim aqui. Nas questões, assim, sobre o seminário, né? Achei muito interessante. Quer dizer, o serviço social na luta, né, presente na luta pelas políticas públicas e direitos humanos. Aí eu acredito que seja assim, um grande desafio de vocês. Né? Porque muitas vezes a política pública não está sendo, vamos dizer assim, não está levantando a bandeira dos direitos humanos. Aliás, não é só para o serviço social. O enfermeiro também, né? Eu particularmente vivo uma meia crise existencial, né? Eu sou servidora pública, trabalho para a Prefeitura do Rio de Janeiro, e a gente vê toda a dificuldade do serviço público, né? Na questão do acesso do paciente, do atendimento digno, né? Uma confusão danada do SUS, né? UPA, centro de saúde, os grandes hospitais, e nesse intercâmbio todo, muitas vezes, quantas vidas se perdem, porque na verdade não foi acolhido dignamente, né? Então, o que acontece? Eu acho que isso também é uma grande, assim, um grande desafio, porque, assim, deixa eu citar só um exemplo, né? Para fechar, porque já está no final. Por exemplo, esse negócio de CREA, né? CREA. Eu falei, meu Deus do céu, se eu fosse assistente social, acho que eu viveria assim, uma coisa terrível. Porque eu penso que as ações que é colocado pelo poder público para inserir esse indivíduo, né? Ou seja lá por que problema for, porque ele perdeu o trabalho, porque ele é um menor de rua, porque ele é um dependente químico, enfim, várias situações. Para inserir esse indivíduo na sociedade, novamente na família, no trabalho, as ações são colocadas pelo Estado, para mim, são muito fracas, entendeu? São muito fracas. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas assim que realmente eu entendo quando foi colocado na mesa, que o paciente leva o negócio, né,
Ora, para que ele leva, né? É óbvio, né? Para abrir um processo constitucional. Ele já sabe que ele não vai ser acolhido divinamente, né? Mas olha só o desafio de vocês. Vocês têm um juramento, vocês querem inserir esse indivíduo, mas não pode, porque a política pública não é, entendeu? Não é. Acho que o que vocês têm que discutir é isso, entendeu? Sei, eu não sei qual o juramento do serviço social, mas é abrir o verbo mesmo e denunciar, entendeu? E o pior de tudo, uma doutora, né? Uma doutora, assistência social. Não, porque o doutor só é o médico, né? A gente estuda, enfermeiro estuda 5 anos que eu fiz de UERJ, mais 2 anos de residência, mais 24 anos de prefeitura, de estudo, sou enfermeira há 24 anos, tem um monte de coisa para estudar. Serviço social também, né? Livros e livros, noites e noites, entendeu? Aí, como a doutora colocou ali, e então o juiz de direito, ou o doutor advogado, quer me processar, dizendo que a minha profissão não está, entendeu? Eu acho que isso é muito grave. Eu acho que tem que realmente até elaborar um documento, porque acaba depois virando contra vocês mesmos. E vocês estão defendendo um poder público que não luta pelo direito humano, entendeu? Que não luta por um atendimento digno. É uma questão muito complicada, né? E para terminar, eu queria falar sobre... outra coisa que eu acho que é professora, né? Brilhante isso, ética, né? Então, você colocou assim, código de ética generalista. E depois você falou assim, o código de ética na ação do profissional. Isso aí é até difícil passar, mas eu vou tentar dar um exemplo prático como enfermeira. E a ação do profissional. Muito bem, aí você tem 6 meses, estuda a ética, blá. Aí você vai para o campo de trabalho. Você tem um código de ética que é generalista, coisas básicas. Mas no campo de trabalho, você vai se deparar com o teu individual. Exemplo, eu trabalho no acolhimento, fiz um projeto de acolhimento para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu já trabalhei no Centro de Saúde, Hospital Lourenço Jovem, que é o corpo. Agora eu estou na Cidade de Deus. Cidade de Deus. Quer dizer, uma comunidade super carente, os pacientes massacrados, porque são pobres, porque são negros, porque não tem condição de higiene, muitas vezes tem, mas não tem saneamento básico. Então, o acolhimento que eu peguei é extremamente humanizado. Você está entendendo? Então, o que acontece? A minha ética particular, que é o que você falou da questão da ação individual, da ação profissional, vai de contra um certo código de ética. Eu não posso falar da minha chefia, da minha direção, porque eles estabeleceram um acolhimento desumano para aquela população, porque é pobre, entendeu? Aí, se eu falar, quando os pacientes vêm em cima de mim, não, mas eu não posso falar porque eu trabalho com essa equipe. E na minha ação individual, no meu juramento? Aí que vem a coisa individual. Eu prefiro ficar com o individual, porque eu quero chegar em casa e dormir tranquila. Que a outra doutora falou assim, juiz não é Deus. Juiz não é Deus, e não é mesmo, eles acham que são e não são, entendeu? Então, a gente tem que estar isso bem claro também. Tem um determinado momento que você vai pelo código de ética, mas tem um que você tem que parar e dizer, epa, isso eu não vou fazer. Acabou por aqui, poxa. Tá entendendo? Então, eu achei brilhante isso. E para terminar, eu acho que não foi à toa, porque eu já trabalhei com muita assistência social, trabalho, eu acho muito importante. Então eu vou fechar com uma coisa muito grandiosa também. Se uma enfermeira errar na medicação, eu estou tremendo com o seu time. Se a enfermeira entrar na medicação, ou o corpo de enfermagem, o técnico, o auxiliar, coitado, já caiu fora.
Técnico é agente, enfermeiro. Fatal. Fatal. Agora, quando entra uma criança abandonada, uma pessoa que pode dormir na rua um dia dormir na rua no relento de uma pracinha. Uma menina pode ser estrupada, um menino pode cheirar demais e morrer. Entendeu? É a mesma coisa. Só que é diferente. Vocês também têm a vida na mão. Porque uma pessoa que dorme na rua, que está fora da família, fora do contexto social, ele pode morrer naquela noite. Então, a grandiosidade da profissão também é como se o médico errar no diagnóstico. A gente tem que quebrar isso. Todos são importantes, todos são um conjunto. Era isso que eu queria dizer. Nós agradecemos imensamente a contribuição da enfermeira Simone, demonstrando mais uma vez o que já foi falado na mesa de ontem e de hoje, que o debate do sigilo não é uma coisa só concernente a nós, assistentes sociais, mas é uma preocupação, né, que perpassa todas as categorias profissionais, e a exposição da Simone representa muito isso. Eu vou passar agora a palavra às expositoras, e na fala delas, né, vou pedir que façam também as suas considerações finais. Tasha? Bem, eu anotei aqui algumas coisas, né? Acho que, em primeiro lugar, né, dia 13 de maio foi dia do enfermeiro. Foi? Foi. 12. Então, acho que é muito, também quero saudar a presença da Simone, a sua fala, né? E dizer assim, que a Simone coloca várias questões, né? Que a gente poderia fazer outro evento, viu, Simone? Outra questão, né? Coloca questões importantes, né? Por exemplo, com a questão da política social, né? A política social não prioriza os direitos humanos, um pouco de cada coisa. E não prioriza mesmo, né? Não prioriza mesmo, porque as políticas sociais sabemos que surgiu, não é, para dar conta, não é? Se de um lado, para dar conta das demandas, não é, de luta da própria classe trabalhadora, de outro lado, para dar conta de necessidades do próprio processo de acumulação do capital. Então, a política social ela tem esse duplo caráter, não é? E todas as iniciativas que existem hoje, não é, dentro do escopo da política social, não é, se devem muito mais, evidentemente, não é, à ação política dos próprios profissionais, dos próprios trabalhadores, não é, da classe trabalhadora. Não é? Então, por exemplo, não é à toa que em dado momento o Ministério da Saúde cria lá a política de humanização. De onde que veio isso? Vem da cabeça iluminada do ministro? Claro que não. Isso vem, não é, das colocações, demandas e lutas e insistências dos próprios trabalhadores, usuários, mas sobretudo dos trabalhadores daquela política. Né? Então acho que isso é importante, né, a gente colocar. E aí assim, é um desafio defender direitos humanos, é um desafio do assistente social, mas também é do enfermeiro, também é do médico, também, enfim, né? É do conjunto de trabalhadores que atuam na política, né? Que atualmente vivem situações, atualmente pode dizer, precaríssimas condições de trabalho, né? Sobretudo se considerarmos aí o campo da saúde, aqui no nosso estado, nas mãos do AESES, né? Em nível federal, as EPSER. Então você tem, não é, um conjunto de fatores que tendem ainda a precarizar, a dificultar ainda, a precarizar as relações de trabalho, dificultar qualquer ação coletiva, né? Então, acho que tem vários outros elementos que Simone coloca, né, que dá para a gente ir identificando, né, as suas preocupações, que são nossas também, viu, Simone? Não é à toa que você veio parar aqui nesse evento. Né? Acho que Silvia coloca a questão, né, retoma um pouco a questão da judicialização, que também é outra questão, outro elemento que a gente até traz, né, mas daria outro evento. E, sobretudo, como que a lógica da judicialização está colocada
não apenas dos gestores, mas também entre os próprios usuários, né? Então, por exemplo, a gente lá no nosso grupo de pesquisa, a gente vem desenvolvendo uma pesquisa já há algum tempo, já na questão de 2 anos, sobre o direito, a relação do direito na ordem burguesa, então fazendo uma leitura a partir de Marx, enfim, né, e de outros autores. E aí mostrando, não é, os limites do direito, né, e também, né, sobretudo, mas os limites da judicialização. Do que significa judicializar? Por que a resposta é a judicialização? Né? Isso aparece, de certa forma, até indiretamente nas nossas pesquisas, mas sempre, né, tem a ver. E essa lógica, não é, de judicializar, como eu disse, não está só entre os gestores, entre, né, as autoridades de uma forma geral, mas isso está colocado de tal modo, né, de que, por exemplo, às vezes a gente vê, né, como é que uma questão que às vezes pode ser tratada, né, no âmbito do debate, não é, do enfrentamento público, como é que vira abaixo-assinado. Tudo vira abaixo-assinado. Né? Então, a gente vê isso muito. Né? Tudo vira abaixo-assinado. Então, é a indústria do abaixo-assinado, que tem o seu sentido, claro, tem o seu papel. Agora, não é? O abaixo-assinado, ele esconde que tipo de relação? Melhor, esconde não. Ele trata que tipo de relação? Né? É mais fácil assinar o abaixo-assinado que para a rua, que faz o enfrentamento público. Então, sim, é mais fácil fazer o abaixo-assinado contra, sei lá, contra o professor fulano que não dá aula direito, né? É mais fácil fazer isso, o abaixo-assinado, que ir para o enfrentamento com ele. Né? Ou levar isso para as instâncias da universidade, levar até, sabe? Então, enfim, então até que ponto essa cultura da judicialização também não nos envolve e a gente acaba reproduzindo algo que, em tese, não pertence a essa classe. Né? Pelo menos não deveria pertencer. Por último, quero saudar também a nossa amiga querida Beth Salvador, sempre muito generosa em sua fala, né? E dizer, né? Concordo inteiramente com você, Beth, né? Acho que é um tema que não é à toa que ele se reatualiza, que ele se coloca, né? Acho que a lembrança que Beth faz aqui, né, de que esse tema seja tratado, né, também da discussão da supervisão de estágio, né, acho que é extremamente relevante, né, até porque a gente está falando de sigilo, né, mas a gente tem uma questão de fundo que é a ética profissional. Né, e a gente sabe que nas nossas diretrizes curriculares a orientação é que a ética seja uma matéria transversal, portanto que ela atravesse todos os conteúdos da formação profissional dos assistentes sociais. Então, eu acho que é extremamente pertinente essa lembrança que Beth traz aqui na mesa. Bem, já passa de 1 hora, eu acho que já passa. Eu quero mais uma vez saudar a todos, parabenizar pelo Dia da Assistência Social, né? Parabenizar pelo Dia do Enfermeiro que passou, mas que vamos tratar aqui na semana. Agradecer o convite do GRES, né, para vir aqui participar desse momento, desse evento. Dizer que nós temos muita coisa ainda para enfrentar, né, muito problema para pensar, muito debate para desenvolver, e que de fato, né, ainda que o pessimismo da razão possa nos paralisar em algum momento, né, a gente tem que lembrar, como já dizia Gramsci, que pode até haver o pessimismo da razão, mas ele deverá ser perseguido sempre pelo otimismo da vontade. Que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu não vou me demorar, esperando a hora. Só quero então aproveitar para saudar a Simone, que é os enfermeiros, né? E como o Fátima dizia, né? Você, na verdade, vem coroar aqui o final do debate, a nossa necessidade de interlocução com os outros profissionais que pensam numa
numa mesma via, né? Então, partilhar com você que o desafio que você pensa que é do assistente social é nosso. Né? Estamos juntos para ser atual. Vou fechar, acho que já falei bem sobre a questão da judicialização, vou fechar com um apelo da Beth, de que a questão da ética, né, os princípios sejam um fundamento e a norma seja viva. Viva para poder dar conta do real, só pode dar conta do real se ela estiver todo o tempo sendo tensionada, provocada pela nossa experiência real. Concordo, né? É preciso que a gente mantenha permanentemente a discussão entre nossa atuação, as demandas que a gente tem do cotidiano e como a gente consegue expressar essas demandas, as respostas dessas demandas nas nossas normativas. Vou então terminar aqui agradecendo, saudando de novo o conjunto do Festival pela Coragem, né, de levantar o tapete e a gente poder discutir como é que isso de fato acontece no nosso cotidiano. Agradecer o convite para estar aqui e, de fato, desejar que a gente nunca perca a garra, a graça e o horizonte. No exercício profissional, às 14 horas, e provavelmente muito do que nós discutimos aqui, tratamos aqui, vamos retomar sobre o outro texto na questão dos instrumentos. E aí, Renata, eu acho importante a gente trazer essa questão que isso mexe com os documentos, os relatórios, os pareceres. Mas como eu me perdi aqui no momento, eu coloco o seguinte, que a gente já teve discutido a importância de esse é o primeiro seminário, talvez no segundo seminário, nós colocarmos aqui uma mesa com os outros profissionais, advogados, médicos, enfermeiros, e a gente está discutindo aí. A gente está discutindo aí com esses outros profissionais. Isso interessa a todos nós. Vamos discutir essas perspectivas. Nesse sentido, por favor, ele não saia, eu tenho uma questão importantíssima para vocês. Um convite que foi feito aqui, que no dia 18 de maio, às 13 horas, na Cinelândia, vai ter um ato da luta do movimento antimanicomial, certo, Silvia? Convocado pelo Núcleo Estadual da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro, o Fórum de Saúde e a Frente de Drogas e Direitos Humanos, certo, Silvia? Vai ser um ato que vai ter momentos de, vamos dizer assim, de poéticos, oficinas, debates e também de exposições e reflexões, certo? Às 13 horas, então, estão todos convidados. O usuário tem de nós e do nosso atendimento. Maio, exatamente. Questões que ontem foram colocadas. Segunda-feira. E, de novo, lembrando que às 14 horas nós temos a segunda mesa. Estaremos aqui, então. Vem cá. Vamos deixar Pode deixar. Vamos lá almoçar. Olha só.
câmera do Chiquinho demorou a conectar, depois conseguiu conectar. Depois de muito tempo, ficou forçando, a tua conectou rápido, você viu? A tua conectou rápido. Aí depois o áudio, a gente acertou naquela, pô, tava tudo certinho, o áudio direitinho. Aí foi mudar de câmera, tem que mudar de novo. Eu mexi aqui, o áudio, lembra? O áudio batia, não batia no grilo, batia do lado de cá, né? Agora só bateu do lado de cá. Então, não, mas aí eu não, podia botar mono estéreo aqui, não tem problema. Aí eu botei mono e botei estéreo. Depois que eu mexi, eu fui lá na outra função e ativei o áudio externo. Aí ele ativou aqui, mas só ativou o de lá. Aí se você abrir aqui, tanto faz, só vai ouvir. Então, aí não, você não entendeu. Mas aí quando abriu os dois, falava os dois, agora só tá falando um. Vamos lá, então, cara, vai começar daqui a pouco a outra mesa. Você vai precisar ficar aí, cara. Aí tu vai trocar a câmera? Oi? Tu vai trocar a câmera? É, melhor trocar, né, cara? Traz pra mim, ó. Só tem esse. Melhor deixar esses 20 aqui, ó. Traz o almoço lá pra mim, entendeu? Eu não posso sair daqui não, só tem isso aí. Tu tem que chegar. Troca ideia com ele. O modo que a gente tem que agir quando tá aqui perto do pessoal, depois tu conversa com ele, uma boa. Não, fala sério com ele mesmo. Porque se a gente começar a se falar as coisas altas, ninguém ouve, começa a perceber. Igual o áudio aqui, eu não podia ficar falando, o áudio tá ruim, o áudio. Tinha um lá olhando, eu tô ali em cima me olhando, pô. Então eu tinha que mexer a cabeça e disfarçar, entendeu? Tá, pode ligar, pode ligar. Se eu levar esse material para você, eu até, se eu tirei da caixa, conectei no PC, mas eu não tenho, tá bom. Eu queria saber se eu podia trocar por outra coisa, não é diferença. Ah, não, tá direitinho, só tirei e coloquei, mas a gente não precisou usar. Tá bom.
tá tudo direitinho, mas eu posso ir segunda-feira, porque eu comprei ontem. Só posso ir segunda-feira. É, tá bom. Tá, brigadão, tá, querida? Tá, obrigado mesmo, hein? Edmilson Patrício. Obrigado, hein? Obrigado.
Hoje, não é? Dia 18 de maio, as exposições e reflexões. Você vai falar?